Eu lerei um trecho do meu livro que acho que resume bem o espírito desse curso. Independentemente das particularidades de cada problema que venha enfrentar na educação do seu filho, a proposta é que você entenda os princípios de como educar e dar limites nas mais variadas situações e faixas etárias. Por isso, não sugiro um único jeito de fazer as coisas. É preciso que os pais percam o medo de errar. Você, como todos nós, terá de fazer ajustes, rever procedimentos, tal como também fazem os especialistas, eu mesmo, com relação aos meus próprios filhos. Perder o medo de errar não significa deixar de ter dúvidas e cometer erros. Por isso, discutiremos muito como errar sem tanto medo e como corrigir a rota quando necessário. Experimentar com cuidado e responsabilidade, mas sem deixar de arriscar e testar. Não há outro modo de você se aperfeiçoar na arte de educar e dar limites. Espero que muitos exemplos práticos e exercícios o ajudem nesse sentido. Praticar uma educação pensada é uma atitude. Bem-vindos a esse nosso terceiro encontro do curso Caminhos para Educar Hoje. Na aula passada, nós começamos a falar de limites. Entretanto, o que nós fizemos foi falar da base dos limites. Eu fiz até uma analogia com o tema da aula passada, sendo uma espécie de constituição da casa. E o tema da aula de hoje já seriam as leis e regras. As leis e regras, elas de algum jeito precisam de uma constituição, num país, por exemplo, que norteia, que dá o espírito da coisa, os princípios dos limites, né? Depois a aplicação deles, a maneira do como fazer em cada situação, já é a aplicação, já é o específico, aquela lei, aquela regra. E hoje a gente vai se concentrar mais em mecanismos, né, de como formar regras, formar leis, aplicar, etc., deixando para trás o assunto que nós já abordamos, mas que eu vou rever em 2 minutinhos só para isso ficar presente na nossa conversa de hoje. Na aula passada, eu reforcei para vocês que limites, na verdade, são os pressupostos para você poder educar e não o ponto de chegada, é o ponto de partida, como o amor também, etc. Bem, os 3 pressupostos nós já falamos, o primeiro deles são os mandatos, é os pais entenderem que eles estão investidos de mandatos, são mandatos derivados do fato de que eles são pais e têm filhos, que é garantir, né, os 3 mandatos, saúde, segurança, a autonomia, que é o segundo mandato, e o terceiro é ética e etiqueta. E já deixando claro que, muitas vezes, ao preparar o filho para a vida, o pai, a mãe já deixam claro para si próprios e para os filhos que nós vamos ter alguns conflitos, porque isso é inegociável. Nós vamos te preparar para a vida, te proteger com relação à sua saúde, te formar com relação à ética, estimular a sua autonomia e vamos tentar também fazer com que você o quanto antes incorpore você mesmo esses 3 princípios. Portanto, muitas decisões do dia a dia, se vai para a balada, se não vai, se passa protetor solar, se não passa, se pode comer mais um sorvete, tem a ver com esses 3 mandatos. Eles podem sempre servir de orientação. A gente vai ver alguns exemplos práticos hoje. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto que a gente viu é a relação entre amor, admiração e apoio, deixando claro que o amor é incondicional, que a admiração depende do filho demonstrar empenho, esforço, responsabilidade e ética, empatia, aí vai ter a sua admiração. Quanto ao apoio, né, também lembrando, ele não é via de mão única. Os pais deixam muito claro que esperam dos filhos, a partir de uma certa idade, 3 anos e meio, 4, uma reciprocidade. À medida que vão crescendo, vão tendo condições de cada vez mais também apoiar os outros e lembrar que depois, na vida, você recebe coisas da comunidade, da família, das instituições e você deve também coisas à comunidade, família, instituições e aos seus pais, porque nós temos gratidão, nós temos obrigações, deveres e apoio. Não é uma via de mão única, não é só receber sem dar. Isso faz parte da lei da vida. E o último pressuposto é o pressuposto da regra e poder, que todo lugar que alguém tem o poder,
e implementa regras, significa que você vai ter que, muitas vezes, ao não conseguir negociar com o poder a mudança de uma regra que você eventualmente não goste, você vai ter que aceitar cumprir regras injustas. Isso não arranca pedaço de ninguém, faz parte da vida, a gente cumpre regras que a gente não gosta, até o dia em que ou a gente tem o poder para propor novas regras, ou a gente troca de instituição, de país ou de família, onde tem um novo sistema de regras, mas o que não pode é burlar regras, querer o bônus de ficar numa certa situação e não pagar o ônus, que todo lugar, toda instituição, toda família, toda relação tem sempre os seus prêmios e os seus preços. Bom, esses três pressupostos, como o nome já diz, são pressupostos. Sem eles estarem bem instalados até as mitocôndrias e lisossomos dos pais, eles têm que ter isso, os pais, isso muito claro, não tem como começar essa jornada de preparar filhos para a vida. Vai ser uma educação confusa, errática, insegura, isso tem que estar muito claro. E tem que estar claríssimo para os filhos. A gente falou até de alguns modos como transmitir isso para os filhos e eu indiquei, já fazendo o merchandising de novo, todos os encontros eu faço isso, sobre o meu livro A Arte de Dar Limites, como mudar atitudes de crianças e adolescentes, que lá tem 2 capítulos só sobre como explicar esse tópico para crianças de várias idades e adolescentes e jovens. Mas vamos seguir com a aula de hoje. A aula de hoje continua no tema limites, mas já não é mais o pressuposto, o pacto da educação, mas é já alguma coisa sobre mecanismos de execução. E nós vamos falar de limites em vários aspectos. Primeiro, a ideia de dar limites muitas vezes fica associada à ideia de impor limites. Impor limites é um pedaço da história. Na verdade, dar limites e impor limites são 2 facetas de um mesmo empreendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O Guilherme, o curador da Casa do Saber, que vocês conhecem, né? Ele está com a Isa e ele está aqui, agora vocês não estão vendo, e o Guilherme, ele tem a ideia, a Isa que me contou isso, de sair aqui na contramão, dando cavalo de pau, cortar caminho para ir para casa. E a Isa está preocupada, eu estou preocupado, nós precisamos dar um limite para o Guilherme, não é possível ele fazer um negócio desse. Então, a primeira tentativa é conversar com o Guilherme, um momento calmo, ô Guilherme, vem cá, eu fiquei sabendo, a Isa me contou que você está querendo aí sair na contramão, por que você quer fazer isso? Não, mas escuta, você não vai chegar atrasado, e é perigoso sim, aqui tem carro, você pode causar um acidente, depois, pensa bem, você manda um WhatsApp, avisa que você vai atrasar um pouco, vai ser poucos minutos, dá a volta na outra rua. Talvez, com esse diálogo, com uma conscientização, eu possa dar limites para o Guilherme, mostrando para ele os limites do desejo dele, os limites da vontade dele. E que tipo de limite se coloca ao desejo seu, meu, dos nossos filhos? Sempre 2 tipos de limitação, na verdade. Todo desejo que nós temos pode esbarrar em 2 limitações. Uma é de viabilidade. Por exemplo, eu talvez queira comprar um helicóptero, mas eventualmente não tenho dinheiro para fazer isso. Então, é uma questão de viabilidade. Ou se eu fizer isso, eu vou quebrar, vou endividar minha família, depois vou ser preso porque não tenho como pagar. Tem uma questão de viabilidade. Outra questão, e os filhos às vezes não têm maturidade para perceber que alguns desejos não são viáveis. O estilo de vida de um adolescente muitas vezes não é viável e o sujeito não compreende. Uma criança quer coisas que não são viáveis e às vezes pode ter um chilique, pode protestar. Uma outra questão que é uma limitação ao desejo é ética. Tem coisas que eu não posso fazer. Eu quero entrar no restaurante, estou com fome. Minha vontade é arrancar a pessoa que depois que o sujeito falou que tem uma senha, uma fila, 40 minutos, eu fico com raiva, eu quero arrancar a pessoa que está na mesa da frente, jogar para fora da cadeira e comer um pedaço de lagosta que ela está comendo. É o meu desejo. Mas eu não posso fazer isso, não é ético. Além de não ser viável, porque vão me expulsar, não é ético, não é justo. A pessoa chegou antes, etc. Portanto, filhos têm que aprender, como o Guilherme, a gente está tentando aqui explicar para o Guilherme, que tem limitações, né, que é uma derivação do limite, uma limitação ao desejo dele de sair aqui na contramão, dando cavalo de pau para ir para uma certa reunião. Mas vamos dizer que não funcionou dar o limite mostrando as limitações. E vejam, esse diálogo que permite mostrar as limitações, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, uma família que está mais calma, mais bem balanceada, pode ser 90%, 95% das atividades ligadas a limite podem ser tramitadas, veiculadas através de conversa. Então, dar limite não significa sempre impor.
Ao contrário, a maior parte do tempo significa mostrar. Agora, isso não funciona se você tentar ter esse tipo de conversa no momento de estresse, que ele está entrando no carro louco para sair, você tenta convencê-lo a não fazer isso. Isso você faz no momento calmo, tranquilo, em que você pondera. Mas nem sempre isso funciona. No caso do Guilherme, a Isa acabou de me contar que nós temos um problemão com esse rapaz. Ele, mesmo com essa conversa, ele decidiu, ele falou, não, mas eu vou sair sim, esse professor é um chato, eu vou sair aqui dando cavalo de pau, eu não quero nem saber. Nesse caso, nós não temos saída. A gente conversou seriamente, a Isa e eu, nós vamos ter que impor um limite a esse tal de Guilherme, né? Então, vamos chegar para ele e falar, você tá louco, Guilherme? Eu já estou dando uma repreensão, saindo das minhas vísceras, né? A minha indignação. Se você fizer um negócio desse, nós vamos colocar isso no ar, no Facebook, nós vamos colocar isso no Insta, vamos filmar você, curador da Casa do Saber, né? Furando fila, fazendo coisas erradas, corrupto, olha só, nós vamos mandar isso para o Detran, você vai levar uma multa e você não vai mais poder pisar aqui dentro. Nós estamos, a Isa ameaça, olha, vou acabar meu relacionamento com você. Ele está sendo ameaçado, repreendido, tem punições que poderão acontecer, está levando uma repreensão, eventualmente fique intimidado com isso. Bom, acho que não vai dar, né? Portanto, dependendo do grau em que a gente impõe o limite, tem várias ferramentas para impor limite, e às vezes não adianta só dialogar, pode ser efetivo. Essa atividade de mostrar limites através do diálogo, na verdade, se refere a uma maneira de conversar que não é fazer sermão, dar conselho, apelar, ameaçar, é um verdadeiro diálogo. No meu livro, e nós vamos ver isso também no curso que virá em sequência a esse, que é um curso que não é aberto ao público, é um curso que se intitula Como Construir Diálogos, Vínculos e Colocar Limites. Esse diálogo, ele é veiculado através de uma ferramenta que vou mostrar para vocês, hoje eu só vou dar uma cancha, que se intitula Diálogo em Conexão com as Emoções e Pensamentos. O título já autoexplicativo é parecido com a tal da comunicação não violenta, mas não é a mesma coisa. É uma ferramenta que eu desenvolvi para você conversar com pessoas que estão alérgicas a vocês, que não querem saber de conversa, que estão fechados, que são absolutamente imaturos ou agressivos. E é uma maneira de acessar as pessoas e produzir conversas interessantes e que levam a muitas sacadas e conscientização. No livro Arte da Limites, ele é objeto de 7 capítulos inteiros, com exemplos com crianças de 4 anos, 8, 12, 16, vários tipos de situação e exercícios para os pais preencherem. Embora a gente vá falar bastante disso no curso que virá na sequência, eu vou dar uma pequena cancha disso hoje e no próximo encontro falar um pouco mais dele. Mas o nosso tema hoje não é diálogo, por mais que seja importante, porque como eu mencionei, mostrar limites é uma primeira atitude que você deveria ter em momentos calmos, para que seu filho cresça num ambiente que não é só de bronca, repreensão, etc., e de sozinho entenda as situações, perceba as limitações éticas e de viabilidade e escolha outros caminhos. Mas por que nós vamos hoje falar de impor limites? Porque esse é um tema que nas nossas pesquisas com o público ficou muito claro que é um tema de grande preocupação dos pais, porque os pais têm que lidar com situações que são chiliques de crianças pequenas, desobediências e desafios de adultos, jovens adultos, filhos ou adolescentes, e situações às vezes percebidas como emergenciais ou muito incômodas, já de crise. E os pais gostariam de ter alguns recursos para lidar com isso. Então nós vamos falar disso hoje e vamos falar então da imposição de limites. Portanto, falando da imposição de limites, algumas distinções são importantes. Uma que eu mencionei no encontro passado, mas volto a mencionar para a gente encontrar aqui o fio da meada e dar prosseguimento, é que há uma diferença entre limites situacionais e limites transformacionais. O limite situacional é um limite de contenção. Está acontecendo uma desobediência, algum desafio que chega a colocar em questão a autoridade dos pais de maneira definitiva, uma ruptura ética, e você precisa rapidamente agir, você vai conter. Então, quando você dá uma bronca, dá um castigo ou toma alguma providência para impedir aquele comportamento de continuar, um irmão está batendo no outro menor, etc., etc., a criança roubou alguma coisa, você vai dar um limite de contenção. Esse limite de contenção,
ele normalmente não educa. Nós já vamos ver tecnicamente o porquê. O limite que educa é o limite transformacional, que em parte tem a ver com o diálogo, mas em parte tem a ver com projetos de mudança, com certas mudanças nas regras da casa. Esse limite transformacional, que portanto vai transformar, né, a maneira como o seu filho lida com aquele tipo de situação, você não vai conseguir fazer isso no momento de estresse, entrando para conter um comportamento numa situação de crise. Portanto, uma criança pequena que não quer sair de uma loja de brinquedos porque não quer ir para casa almoçar, quer brincar com uma boneca, um dinossauro e está chorando, se jogando no chão, ou um adolescente que está para sair, para ir para uma balada, louco para começar a ficar com todo mundo e você resolve conversar sobre será que é para ir para a balada, você não vai conseguir grandes ponderações, diálogos e transformações de atitudes. Isso daí você vai, no máximo, se for o caso, conter, tomar algumas providências disciplinares para conter esse comportamento e, eventualmente, num momento tranquilo, calmo, depois que a situação já passou e antes que ocorra uma situação parecida, você senta com seu filho pequeno, maior, adolescente, jovem, adulto e conversa. Olha, você lembra do que aconteceu aquele dia? Foi chato, não foi? Eu vi que você ficou chateado, tive umas ideias, talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso, para uma próxima vez ser diferente. O que você acha? Vamos conversar um pouquinho. Né? Aí tem toda uma estratégia de como fazer isso, de maneira a usar essa ferramenta que é o diálogo em conexão com as emoções e os pensamentos. De qualquer modo, os limites de contenção, eles também são importantes. Nem sempre dá para você só esperar um momento calmo, embora isso seja fundamental, para avaliar uma situação que aconteceu e criar com o seu filho, construir junto com ele um entendimento para que, numa próxima situação, ele tenha outras alternativas e caminhos que sejam percebidos por ele como mais interessantes e vantajosos e haja de uma maneira mais ética e mais viável. Vamos então falar disso que preocupa tanto os pais, que ficou claro também na nossa pesquisa, que é limites de contenção. O que eu faço quando a coisa está pegando fogo? Uma primeira dica, nós vamos fazer uma distinção importante, depois de ter distinguido, né, limite de contenção e limite transformacional, né? Nós vamos agora olhar esses limites que nós temos que muitas vezes dar na hora para conter e mudar um comportamento porque está pegando fogo, ali está acontecendo alguma coisa e nós não podemos nos omitir muitas vezes. Nessa hora, nós temos que fazer o seguinte entendimento, não é a mesma coisa um castigo do que uma gestão de consequências, são duas coisas bem diferentes. Muitas vezes os pais não distinguem as duas coisas, aplicam os dois instrumentos de maneira igual e, na verdade, uma série de ferramentas que tem para dar limites leves, moderados ou limites fortes, portanto, ao impor limite eu posso impor de maneira leve, moderada ou forte, há uma série de ferramentas, são em torno de 12 ferramentas que lá no livro estão descritas, mas a gente aqui vai se ater às mais importantes para o nosso uso, não é? E nós vamos começar falando da diferença, então, de castigo e gestão de consequências, já adiantando que ambos têm o seu lugar na educação. O castigo tem um momento em que ele pode vir a ser importante e a gestão de consequências também tem o seu momento. Qual a diferença? Quando você dá um castigo, você está punindo uma pessoa, ele é uma retaliação. Em tese, a ideia do castigo seria, se você continuar tendo esse comportamento, você vai sofrer, né, uma retaliação tão importante, você vai deixar de ter coisas que você queria ter, de fazer coisas que você queria fazer, e vai sentir uma dor, uma falta, vai sofrer. E para não voltar a ter esse tipo de sofrimento, você vai evitar esse tipo de comportamento. Então, o castigo tem esse lado mais punitivo, retaliatório, que às vezes é necessário. Então, por exemplo, né, se o sujeito foi extremamente mal criado com a avó, bateu na avó, sei lá o quê, pode fazer sentido dizer que você vai ficar 2 semanas sem ver televisão, você não vai ganhar doces, etc, etc. Isso pode ter uma eficiência, depende da idade, do momento e de algumas circunstâncias que a gente ainda vai discutir. Então, o castigo, ele em geral, essa retaliação, e já fica claro por aí, que ele não tem vínculo temático com o crime cometido. Se o sujeito foi mal criado com a avó, isso não tem nada a ver com ele não poder ver televisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas às vezes não há outro modo de você, por exemplo, na sociedade, o sujeito fez alguma coisa, assaltou um banco, fez alguma coisa, ele é preso e além do mais, como castigo, ele vai ficar sem liberdade
e tem que cumprir uma pena. E não importa se ele se arrependeu ou não, essa pena está dada, tem que ser espiada até o final e cumprida, com algumas possibilidades de no meio diminuir um pouquinho. Não é? Portanto, o castigo não tem vínculo temático e ele é retaliatório. Para funcionar, necessariamente, ele tem que impor medo. Se as pessoas na sociedade não tiverem medo das punições da lei, da retaliação, elas poderão não cumprir determinadas regras. Uma criança, se o método que você utiliza é castigo, tem que ser bem dado e tem que produzir um certo trauma, porque senão, se você fala para uma criança, olha, você fez prova, foi horrível, você não vai poder assistir televisão, mas você tem aqui um iPad que você pode ver tudo no YouTube, e você tem, sei lá, um monte de vídeos que você pode assistir filmes legais, e tem um computador e tem um celular. Tá bom, não tem grande sofrimento, tá bom, não vejo televisão, eu substituo por outra coisa. Ou algo que não é importante para ele, você não vai poder comer bolo, mas ele adora comer chocolate, não come chocolate. Portanto, o castigo, se for para dar um castigo, tem que produzir sofrimento e criar um certo trauma na memória do sujeito para que ele, numa próxima vez, não repita. Se você não souber dar castigo, não souber quando dar, não souber como dosificar, a dosimetria do castigo é uma arte que também a gente discute no livro, discute no curso que nós vamos ter na sequência, porque a dosimetria do castigo é uma conversa. Qual o tamanho, a dose do castigo, em que situações que eu dou? Mas acho que ficou claro para vocês que o castigo é uma ferramenta muito específica. Aquelas famílias que vivem dando castigo e acabam percebendo que o filho já fala para mim, estou de castigo, hoje não vou poder sair, porque eu, sei lá, chutei tal coisa, eu cuspi em tal lugar, falei palavrão, estou de castigo. Toda semana vive de castigo. Para de dar castigo, o castigo não está funcionando, ele virou, né, alguma coisa que é moeda corrente, não tem o mínimo sentido isso. Então, castigo a gente dá para valer e são poucos castigos, porque você repetiu o castigo, o sujeito ganha anticorpos, é simples. Mesmo na época dos nossos avós e bisavós, quando o castigo era físico, era apanhar, né, de cinta, de vara de marmelo, muitas crianças, a maioria das crianças ficava tão aterrorizado com o castigo, que eram castigos muito violentos, que era dado 1, 2, 3 vezes, a partir daí era só o pai ou a mãe levantar o olho e falar 1, 2, 3, e as crianças já imaginavam o que viria e obedeciam. Agora havia algumas crianças, né, que eram moleques, crianças traquinas, que tinham uma resistência e resiliência ao castigo. Falavam, pode me bater, baixava a calça, bate se quiser. Chega a um ponto que o castigo, nesses casos, não tinha mais eficiência. A criança vivia de castigo, apanhava, não tinha o que fazer. Portanto, o castigo é uma ferramenta que não pode ser usado toda hora, tem uma dose e, para a maioria das crianças, ele é efetivo, mas não para todas. E se você abusar dessa ferramenta, você não vai conseguir educar o seu filho com isso. Diferente do castigo é a gestão de consequências. Pode parecer que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo. Imagina, eu vou falar de criança pequena e falar de adolescente para vocês enxergarem isso melhor. Imagina uma criança pequena que está no parquinho e tem outras crianças brincando, carrinhos e bonecas, ele vai lá e fica num banco de areia lá e ele fica jogando areia nas crianças, atrapalhando, derrubando os brinquedos, né? O castigo seria você chegar, dar uma repreensão, agora você vai ficar ali de castigo, ou então você vai para casa, agora chega, né? Há uma clara intenção retaliatória, agora você vai ficar sem brinquedo nenhum, né? Isso tudo é um castigo. A gestão de consequências é quando você diz para a criança, né? A mensagem central é, se você faz A consequência desse tipo de ação no mundo é B. Por exemplo, se você come muito sorvete, né, e não almoça, a consequência é que você vai ter, sei lá, uma diarreia ou qualquer coisa assim. É uma regra condicionada. Portanto, no caso ali, a criança está jogando areia nas outras crianças, empurrando, o pai, a mãe, chega calmo, gestão de consequência é calmo, porque você está no lugar de um adulto preparando o filho para a vida. E você com calma diz assim, olha, Pedrinho, Maricota, eu estou vendo que você está jogando areia, isso faz dodói no olho dos outros, ou eles querem brincar, não pode fazer isso. Aí ele não quer nem saber, continua jogando areia, você fala, olha, eu não posso deixar você machucar os outros, eu não deixo ninguém te machucar. Então, e aí pega, né, criança com calma, mas com determinação, ou pela mão, ou pega no colo, o que for, e fala, olha,
Você vai ficar aqui nesse banco, não é? Você vai ficar aqui pensando que isso é bobagem. Falar para uma criança de 4 anos, fica aí pensando no que você fez, eles ficam só pensando que chato, eu quero voltar a brincar, ou ficam chorando. Isso não funciona, mas você pode dizer, olha, você vai sentar aqui nesse banco, você vai ficar aqui até você conseguir me dizer, olha, mamãe, o papai, eu não vou mais jogar areia. A hora que você conseguir falar isso, a gente volta aqui para o parquinho e você brinca. A criança protesta, tá? Fala, olha, com toda a calma, fala, não tem problema, eu sei que você está chateado, eu fico aqui com você, a gente pode ler um livro, mas eu vou esperar. Enquanto você não falar isso, você não pode ir lá brincar, porque isso machuca os outros. Então, com calma e determinação, e aguentar a criança eventualmente chutar, ficar nervosa, etc., você contém, mas é firme como uma rocha, mas uma rocha calma, tá? Você é um rochedo calmo, tá? Bem zen. Se precisar, toma um Rivotril antes, um banho de ervas, mas você está balanceado, emocionalmente equilibrado e no seu lugar de pai e mãe. Fala, olha, não vou deixar você fazer isso. Mas não é uma punição, tanto é que você fala, se quiser eu leio aqui com você um livro, a gente conversa um pouco. Aí a criança, quero brincar, quero... Bom, você consegue dizer e fazer de não jogar areia? Eu consigo, eu não vou jogar areia. Por que não pode jogar areia então, Pedrinho? Ah, porque faz dodói no olho dos outros, então tá bom. Ele volta. Se ele brincar bem, tá ótimo. Ele novamente não conseguiu, novamente jogou areia. Você fala, olha, Pedrinho, nós vamos voltar para lá, você não está conseguindo. Uma, 2 vezes, eventualmente na terceira, você diz, olha, está muito difícil para você, nós vamos para casa, nós vamos em casa cozinhar juntos, nós vamos fazer uma outra coisa, mas brincar você não vai poder, porque você ainda não está conseguindo não jogar areia. Você percebe, uma criança um pouco maior, não quer colocar o casaco, mas está frio e vai para a casa de um amigo, sei lá, para a festa do amigo, fala, olha, eu não posso deixar você sair sem casaco, porque o pediatra, o doutor Pafúncio, explicou que criança sem casaco fica doente, os soldadinhos que moram em você ficam com frio, depois fica com gripe, eu não vou deixar você ficar doente, eu cuido da sua saúde. Então, você fica aqui em casa, a gente brinca aqui, ou eu coloco para você um brinquedo para você brincar, mas não dá para você sair sem casaco. Calmo, tranquilo, isso é gestão de consequência. A decisão A leva a consequência B, não é punição, é a lei da vida. A criança vai percebendo, bom, existem leis na vida e nem tudo é estresse. Cumprir uma regra, uma lei, não é o fim do mundo. Tem aqui um pai, uma mãe calmo e dizendo, olha, é assim, não tem problema, eu espero. A hora que você conseguir me dizer que você põe o casaco, a gente vai. Se você não quiser pôr o casaco, não precisa ir na festa do seu amigo, você pode ficar aqui. Portanto, a gestão de consequência tem uma outra característica. Ela é dada com calma, ela está totalmente ligada ao tema, diferente do castigo que não tem nada a ver com o assunto, né? Não quer pôr o casaco, você vai agora ficar sem assistir televisão. Não, é totalmente vinculado. Uma coisa é consequência de outra. Outra característica é que não existe pena. Não há algo a ser espiado. Se você parar de ter esse comportamento, fala, não, eu ponho o casaco. Imediatamente, o pai e a mãe colocam o casaco na criança, então vamos para a festa do seu amigo, que bom, então você vai de casaco. Ora, a gestão de consequências, nem sempre você está equilibrado para fazer isso, nem sempre a situação permite, tem situações que você tem um horário que não dá para fazer. Mas em grande parte, se você entender a diferença entre castigo e gestão de consequências, e que o castigo não resolve, tem uma outra ferramenta para as emergências, mas que não é o castigo tem um lugar muito específico na educação, eu diria para vocês que a gestão de consequências deveria ser em torno de 85%, 90% das suas intervenções disciplinares, né? A maior parte, como eu comentei, é o diálogo, né? É aquilo que a gente estava antes falando do Guilherme que queria dar cavalo de pau. Aliás, para vocês saberem, talvez estejam curiosos, eu não tive que dar uma bronca nele, foi suficiente o diálogo mostrando os limites. Portanto, o castigo, vocês percebem, é uma ferramenta de uso mais rarefeito e específico e a gestão de consequências é algo que você pode utilizar 24 horas por dia, o tempo todo, porque mantém a casa calma e vai acostumando o seu filho, desde que você também esteja equilibrado, calmo, acostumando o seu filho à ideia de que o mundo é constituído em grande parte por regras e que o pai e a mãe estão calmos para introduzi-lo nesse mundo das leis, das regras, das consequências e ajudá-lo nisso. E a questão é que tanto o castigo quanto a gestão de consequências e outras ferramentas para contenção de limite não transformam o comportamento do sujeito porque ele entendeu alguma coisa. Na verdade, ele vivencia
né, um outro sistema de consequências ou impulsos aversivos, como no caso do castigo, e pela repetição ele vai se adequando. E a gestão de consequências pode levar meses, às vezes anos, para ir fazendo o sujeito se adaptar melhor ao mundo, à sociedade, à ética, às limitações. Portanto, isso é um mecanismo do dia a dia e é pela repetição dele que ele vai de maneira implícita educar. A educação explícita, que inclusive nós vamos discutir muito no nosso curso, que é como dialogar, né? Criar vínculos e dar limites, colocar limites. Lá nós vamos falar bastante de como explicitar e treinar com os filhos isso. Amanhã nós vamos fazer um pouco disso no nosso encontro. Vamos também já dar, né, uma canjinha sobre isso e falar um pouco, né, sobre como fazer isto. De qualquer maneira, é muito importante essa contenção, frequentemente ela é necessária. E não se preocupe se seu filho de novo jogar areia, de novo na outra vez não quiser colocar o casaco, ou o adolescente de novo quiser ir escondido e voltar de carona com um amigo bêbado. Essa repetição faz parte e você vai ter que recorrentemente usar a contenção e a gestão de consequências para que o sujeito vá percebendo que não adianta, que um único modo, né, dele agir, uma vez que tem um pai e uma mãe firmes, mas calmos, como um rochedo, porque rochedos, além de serem firmes, são calmos, que o caminho vai ter que ser esse. Ora, o castigo, eu havia mencionado que ele, além de tudo, ele é tão intenso que ele só funciona se ele for muito forte e criar um certo trauma. Mas de que trauma nós estamos falando? Não é um trauma que seu filho levou um castigo que ele vai passar 15 anos no psicanalista tentando se curar do trauma, né? O trauma significa o seguinte, ele vai lembrar, ele vai associar no cérebro dele que aquele comportamento leva a uma consequência suficientemente horrorosa para ele, que ele fica com aquilo na memória e fala, não vou repetir esse comportamento, porque senão vai acontecer isso. Não tem como não acontecer um castigo eficiente sem provocar algum grau de sofrimento. Quando a gente fala, portanto, de sofrimento, ser como pai ou mãe, educador, que não é omisso, se uma criança estiver recorrentemente batendo em outra criança num grau que é incontrolável, em algum momento você vai ter que ser muito firme, por exemplo, dar uma repreensão muito forte, talvez tirar dele alguma coisa muito preciosa para ele e que ele fique chorando copiosamente, sofrendo durante 2, 3, 4 dias, mas não esqueça mais disso. Se você fizer uma coisa do tipo fica sem televisão, mas pode ficar no iPad, não é castigo. O castigo é você, de fato, deixar o sujeito acuado durante um tempo com alguma coisa que para ele é muito preciosa, né? Mas a dosimetria, os tipos de castigo é uma outra conversa. Portanto, o castigo não é destruir o ego do seu filho, mas é ser suficientemente firme para criar essa memória associativa. Então, limite sem trauma, quando envolve castigo, não existe. Tem sempre algum trauma no sentido de, tá bom, eu não esqueço mais, eu tenho agora medo de repetir essa experiência. Mas vamos deixar isso por um instante e avançar na nossa discussão de aplicação de limites. Mais dois tópicos que são importantes nessa área de impor limites, e mais ao final eu vou dar alguns exemplos práticos, depois amarrando tudo isso que nós estamos falando hoje. Exemplos para crianças pequenas e adolescentes, mas dois outros tópicos. Quando você for punir ou dar uma repreensão, uma bronca, que também, tanto quanto um castigo, é alguma coisa aversiva, diferente da gestão de consequências, lembre-se que punição não se refere ao grau, ao tipo de crime, entre aspas, que o filho cometeu, e sim à intenção. Portanto, no seu dia a dia, uma vez que seu filho não tenha tido uma má intenção, mas foi uma falta de noção, crianças pequenas esquecem, às vezes o filho tem um hábito de agir de um certo modo, você falou, ele, por repetição, ele se distrai e faz de novo, né? Por exemplo, um que zomba do irmão, uma criança de 6 que zomba do irmão de 4 ou de 8, às vezes ele já está tão habituado a fazer isso que ele esquece da conversa que você teve com ele e repete isso. Quando não há má intenção, não faz muito sentido você punir.
acaba sendo até desleal da sua parte, porque você está cansado de repetir, ou você acha que ficou muito caro reestofar o sofá, e você vai lá e coloca toda a sua frustração, sua raiva e pune. Você vai estar preparando um aborrecente, você vai colher o que você está semeando. Então tome cuidado, você quando perceber que se trata de algo que não é uma má intenção, use outros mecanismos. Não use as duas formas de punição, que são a repreensão, a bronca, e o castigo. A bronca nós vamos abordar daqui a pouco, mas já fica claro para vocês que, diferente da gestão de consequências, há intervenções que são punitivas, a repreensão e a bronca. E a gente vai reprimir de maneira punitiva, na verdade, dois tipos de comportamento. Não pelo problema que estão causando. Então, alguém quebrou uma cristaleira, fez bullying com uma criança frágil que está agora super mal com isso. Não importa o dano que essa criança causou, o seu filho causou, desde que tenha sido praticado sem má intenção, você tem que ter a postura de adulto e ensinar a fazer melhor e não sair punindo porque a consequência daquele comportamento, né, foi muito danosa. Agora, comportamentos bem menos danosos e com bem menos consequência, como por exemplo, você fala, agora você vai tomar banho, e a criança dá um chilique, não quer tomar banho, detesta tomar banho, até aí, por mais que seja chato, é gestão de consequência e, se necessário, muita firmeza na implementação disso. Mas digamos que a criança, depois que você foi muito firme, vá tomar banho. Mas ela bate a porta e fala, que saco, né? Você é um chato, eu te odeio, quando eu crescer eu não vou obedecer. Ou diz até, olha, quer saber? Não vou tomar banho coisa nenhuma, você não manda em mim. Esses atos que nós podemos colocar no guarda-chuva do desrespeito, tem muitos pais que quando a criança acaba indo tomar o banho, dizem, o importante é que ela me obedeceu. Não tem importância que ela bateu a porta, que ela me xingou. Isso é o direito de estribuchar que a criança tem, botar para fora a raiva dela, o espaço dela, mas ela está obedecendo, eu cheguei lá onde eu queria. Não. Claro que uma vez ou outra, uma criança ficar indignada e falar uma besteira, e você dá um corretivo e tudo bem, ela foi lá tomar banho, pode acontecer. Mas o problema é, embora seja muito menos grave, aparentemente, ela bater uma porta e dizer que saco, né? Do que, por exemplo, ela roubar dinheiro da sua carteira, mentir, praticar bullying com um irmão menor. Então, coisas que parecem pequenas, como atos de desrespeito e desafio, os pais muitas vezes não punem, e punem sujar o sofá, né? Ou outras coisas que parecem a eles mais graves. Mas veja, se em educação a gente não pune o ato, mas pune a intenção, vamos pensar juntos. A intenção de alguém que diz, que saco, você não manda em mim, bate a porta, fala, vai tomar naquele lugar e vai tomar o seu banho te xingando, é um ato que é de desrespeito e de desafiar a sua autoridade. Qual o problema desse ato? Não é que você é orgulhoso, vaidoso e não aceita que alguém te questione. O problema é que isso abre uma fresta e se isso se instala na casa, isso acaba com a sua possibilidade de educar. Não é à toa que em algumas culturas, inclusive no Japão, há uma enorme tolerância quando isso está de acordo com a idade e ainda a criança está treinando, aprendendo com erros e com atos que são inadequados. Mas há desde o início na educação japonesa, que é muito mais tolerante do que a ocidental, com as crianças até uma certa idade em que eles ainda não têm discernimento, então aceita chiliques, aceita uma opção de coisas. Mas o que não é aceito desde o início é o desafio à autoridade, é o desrespeito. Por quê? Porque se seu filho começa a dizer na primeira vez, que saco, vai tomar naquele lugar e vai tomar o banho, e isso se repetir várias vezes, ele está dizendo, olha, enquanto você tem mais força que eu te obedeço, mas eu não reconheço a sua autoridade, eu não te respeito. Você não vai conseguir controlar isso quando ele tiver 9 anos, quando ele tiver 12, alguma hora ele vai te falar impropérios, porque você perdeu lá no comecinho, ou mesmo na adolescência, aquilo que é uma regra básica. Lembra dos 3 pressupostos para poder educar, que é a condição de diálogo, dele te escutar, você escutar, ele reconhecer, lembra do 3º pressuposto, a regra
ligada à autoridade, poder e regra, se ele quebrar esse pressuposto e achar que ele não tem que seguir regras que ele não gosta e que só vai seguir porque você está agora obrigando, mas que você é um idiota, um imbecil, ele não reconhece o seu lugar e não aceita essa hierarquia que vai permanecer enquanto você for responsável por ele. Você deixou quebrar o elemento central para você poder cuidar dele enquanto você for responsável. Você é responsável econômico por ele, eventualmente até os 22, 23. Você é responsável jurídico por ele até os 18. Enquanto você estiver preparando esse filho para a vida, tem um momento no qual ele não vai, talvez, entender o que você está exigindo, falando. E ele vai ter que ter esse mecanismo, essa voz de comando internalizada que, no limite, quando ele não concordar, existe uma hierarquia, existe uma voz de comando, existe uma autoridade que ele não vai poder desrespeitar. Tal como o cidadão faz numa democracia. Como é que é numa democracia? Você pode protestar dentro das regras, mas se você desrespeitar os elementos básicos do convívio, a polícia vem, te prende, você é julgado e eventualmente condenado, porque tem que haver um limite em última instância que impõe a você a obediência de coisas que você talvez não gostaria. Você talvez não gostou da regra que aquela sociedade tem no trânsito, uma limitação de velocidade. Mas uma vez que a regra foi colocada de maneira legítima, gostando ou não, você vai ter que andar com o carro nessa velocidade. É a mesma coisa com o seu filho. Portanto, vamos sim punir, repreender, tolerância zero ao desrespeito, ainda que seja uma coisa pequena, desde o início. Isso é fundamental, senão você perde a sua ferramenta de educar, como numa democracia, numa sociedade, você perde a própria noção de cidadania, de lei e de ética. Não há como seguir. Enquanto que nós não vamos nos preocupar, nisso os japoneses podem nos ajudar, é uma maneira muito interessante de pensar a educação, que crianças pequenas, eu dei o exemplo no encontro passado, eventualmente no primeiro encontro desse exemplo, não têm capacidade de discernir algumas coisas e vão fazer coisas absurdas que você acha muito chocantes, mas que não tem a má intenção. Bem, se ficou claro esse ponto, vamos seguir para o próximo e último tópico do impor limites e depois eu vou dar alguns exemplos práticos. Passando para o tópico da repreensão, da bronca, nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos aqui falando de limites de contenção, de impor limites dentro de uma situação em que está ocorrendo algo que precisa ser imediatamente contido, limitado, precisa haver uma intervenção. E nós fizemos a distinção entre castigo, gestão de consequências, nós falamos que nós não vamos punir o ato em si, nós vamos punir a intenção por trás dele, o ato depende da maturidade da criança, etc., ou do adolescente. E agora nós vamos falar da repreensão. A repreensão é uma outra das ferramentas importantes de intervenção. Eventualmente, seja muito poderosa, você, como eu dei o exemplo dos pais que levantam, né, a sobrancelha e falam não, e os filhos param. Ora, a repreensão, a bronca, ela é necessária. Animais usam isso com seus filhotes, os mamíferos. Nós temos que usar, e desde tempos imemoriais se faz isso, de alguma hora dá um basta para a criança, que não é sempre a gestão de consequência, falar com calma, olha, agora você não está jogando muita areinha no seu amigo, senta aí. Há momentos para cada coisa. Eventualmente tem um momento em que isso está impossível de controlar e você tem que ir lá dar uma bronca mesmo, e a bronca tem um certo susto, né? Dependendo da bronca, ela pode ser leve, moderada ou intensa, forte. Se você for uma pessoa muito carismática, tem pessoas que têm autoridade sem ser autoritarismo, mas autoridade, que tem carisma, que olham, né? Professores experientes em escola sabem fazer isso, tem pais e mães que são bons nisso, tem adestradores de cachorros que estão lá, um pitbull comendo a humanidade, o adestrador fala, né, Rex, e o cachorro para, é um carisma que às vezes a pessoa tem. Tem pais e mães que têm isso, e têm essa convicção, e falam para a criança, não, e a criança para. Também depende da criança, tem crianças que são como o Rex, né, como o pequeno pitbull, e tem crianças que são um pouquinho mais fáceis de você dizer não. Algumas crianças precisam de um nível intermediário de repreensão,
que eventualmente é você começar a usar uma ferramenta bastante discutida no meu livro, né? É o não crescente, que é começar com não faça isso e seguindo até eventualmente um basta muito forte, que tem toda uma característica de como dar aquela bronca de fato de derrubar, né, as paredes da casa, mas que a criança associa, ou adolescente, que dali para frente, toda vez que vier um não crescente, começa com um não leve, olha, não, estou avisando, ela associa na memória dela quando isso acontecia, na vez passada, isso acabava desaguando num basta muito contundente, pelo qual eu não quero passar de novo. Então aquela bronca avassaladora, ela funciona para criar um sinal, que nem o cachorrinho de Pavlov lá nos condicionamentos, né? Tocava a campainha antes dele ganhar uma carne gostosa, com o tempo ele associava a campainha à chegada da carne, com o tempo só a campainha ele já salivava. Mesma coisa quando alguns psicólogos, um pouquinho sádicos, associavam em nome da ciência a campainha a um choque elétrico. Tinha a campainha e depois vinha um choque elétrico. Os cães, depois de um tempo, só de ouvir a campainha, ficavam apavorados e escondidos, porque já quase que sentiam o choque elétrico. Quando você dá uma repreensão, uma bronca, e eventualmente vai no não crescente, a criança passa por algumas situações em que ela vivencia com você, que você começa dizendo não, e vai subindo, e ela continua naquele ato. E aí é uma repreensão de derrubar as paredes, aquela criança não quer passar por isso de novo. E, eventualmente, depois de 1 ou 2 vezes vivenciar isso, ou 3, ela só de ouvir você levantar a sobrancelha, dizer não, ela já para, porque pareou. E algumas crianças vão precisar de intervenções no nível ainda da bronca mais fortes. Portanto, broncas, castigos podem existir, mas não é para abusar delas, elas têm um lugar. Se for para abusar de alguma coisa, abuse da gestão de consequências. Há outras ferramentas para intervenções de contenção, mas as mais essenciais aqui para a nossa conversa são essas e que eu queria distinguir. Eu vou rapidamente repassar, que eu disse que ia dar uma palhinha sobre a gestão de consequências e o diálogo com crianças e adolescentes. E aí nós vamos estar encerrando para poder iniciar a nossa discussão na live. Então, dando rapidamente alguns exemplos, na gestão de consequências, um exemplo também pode ser com uma criança que quer tomar sorvete, por exemplo, ou não quer fazer as tarefas e quer brincar. E os pais, com toda a calma, enunciam, sempre a gente enuncia a condição do mundo, a regra do mundo, com toda a calma. Fala, olha, eu sei que você quer tomar um sorvete, é muito gostoso o sorvete, mas antes de tomar sorvete, papai também, mamãe também, a gente antes de comer a sobremesa, a gente caminha um pouco, faz exercício, se você fez, você brincou, e depois a gente come uma coisa saudável, um pouquinho de salada, um pouquinho de bife, para a gente ficar por dentro forte, porque o sorvete ele é só gostoso, mas ele não ajuda os soldadinhos que moram dentro da gente para ficarem saudáveis. Não vou deixar você ficar doente só comendo sorvete, você vai comer primeiro um pouquinho de bife, brócolis, depois você pode tomar sorvete. A criança protesta, não quer só tomar o sorvete, diz, olha, se você não comer isso, não dá para tomar sorvete. Então, se você quiser, hoje você eu estou vendo que você não quer comer nem carne, nem brócolis, você pode ficar sem almoçar ou comer só um pouquinho de arroz, não tem problema, mas o sorvete você toma depois que você estiver bem alimentado. Então, não precisa comer carne e brócolis agora, pode comer o arroz, eu te faço companhia, a gente pode tomar um suco gostoso e o sorvete fica para mais tarde, quando você tiver comido a parte mais saudável, pode ser hoje à noite, depois você jantar alguma coisinha. Então, com muita calma, mas implacável, de novo, o rochedo, né? Calmo, tranquilo. E a mesma coisa com filhos jovens adultos, vale a mesma regra sobre quem não quer estudar, etc, etc. Falando do diálogo, que é mostrar as limitações, eu dei aqui o exemplo do Guilherme, mas vamos falar de uma criança, né? A ideia é você, de novo, mostrar o limite de uma maneira calma, tranquila. Portanto, a calma, que é uma coisa que muitas vezes os pais não têm, eles ficam tão apressados ou preocupados que não estão conseguindo educar, ou com medo de ter que repetir a mesma coisa tantas vezes, eles vão perdendo a paciência. Não faça isso. Isso faz toda a diferença. A sua paciência, se você investir nisso no começo e for, digamos assim, acolhedor e apoiador, sem perder a firmeza, ela vai trazer frutos.
Ser firme não é ficar neurótico, ficar histérico, gritar, perder o controle, depois se arrepender, pegar no colo, é ter consistência. Isso funciona muito melhor. Portanto, o diálogo poderia ser, né, com uma criança que não quer tomar o sorvete, é depois, não na hora que ela está louca para tomar o sorvete, esqueça, não dialogue nessa hora, mas é depois, com calma, um outro dia talvez, falar, olha, eu percebo que você adora tomar sorvete, e eu também gosto muito, vale a pena, mas deixa eu te mostrar aqui num papelzinho, desenhar para você, ou mostrar aqui num site, qualquer coisa, o que acontece quando a gente só toma sorvete e não tem as vitaminas, né, as proteínas, o que os soldadinhos precisam da comida boa. Deixa eu te mostrar o que acontece. Aí mostra lá umas fotos de umas crianças doentes, pode até exagerar um pouquinho e mostrar ali, né, pessoas muito pálidas ou muito obesas ou isso ou aquilo. Fala, ó, se você não se cuida, fica assim. Por dentro, mostra lá as artérias entupidas. A criança vai ter um pouco de medo, mas não crie filhos alienados. O medo numa tribo indígena, sei lá, no Alto Xingu, ou entre os inuís lá, dos esquimós, ou na Idade Média, ou no século XIX, o medo faz parte de um repertório que me coloca em contato com a realidade. É preciso ter, para evitar, não quero queimar o dedo, se eu colocar o dedo na vela, em vez de só falar isso, mostra um dedo queimado. O medo é um regulador do nosso comportamento. Claro que se seu filho ficar apavorado, traumatizado, virar um hipocondríaco, porque você mostrou que sorvete pode fazer mal, se ele só comer sorvete e não comer verduras, frutas e carne, ele começar a virar um fanático por alimentação saudável, você vai calibrar, falar, olha, isso é um pouquinho assim, não faz mal comer um pouquinho de sorvete. Aí você vai fazer o contrário, vai ter um outro diálogo e até treinar com ele, comendo uma colherinha, um pouquinho de sorvete. A ideia é colocar em perspectiva e ter o bom senso. Mas dialogue com calma e vá mostrando. Esse diálogo que eu estou dando só uma palhinha, implica acolher a vontade da criança de comer, entender que isso é um prazer, compartilhar disso, validar isso, mostrar um dilema, se eu comer só isso eu fico doente, e convidar para a construção de uma solução. Vamos fazer um meio termo, a gente faz assim e assado. Nós vamos ver isso bem mais detalhes, quem se interessar depois no livro ou no curso, mas o diálogo, como vocês podem imaginar, é transformacional. Uma criança que entende a relação entre sorvete, brócolis e carne, etc., uma criança a partir de 4 anos, eles já entendem coisas bem complexas. A gente vai ver isso amanhã. Amanhã nós vamos falar de novo de diálogo, mas aplicado à questão das competências. Ela é capaz de mudar comportamento de uma maneira espantosa e muito melhor do que só aquela bronca superficial. Não vai comer sorvete agora porque eu estou mandando. Isso evite cair nessa armadilha. Bem, chegamos ao final da parte gravada da nossa aula de hoje e nós vamos agora nos reencontrar na live para discutir esses assuntos ao vivo. Você e seus filhos. Como construir diálogos, vínculos e colocar limites. O mais novo curso da Casa do Curso para nos aprimorarmos na tarefa de educar filhos e nos desenvolvermos enquanto mães e pais para nos relacionarmos melhor com os nossos filhos e filhas e construirmos um projeto de educação em família. Falaremos sobre estabelecer diálogos que gerem conexão real, troca e entendimento, sobre como colocar limites e ensinar sobre consequências e também sobre como mudar atitudes e criar novos hábitos no dia a dia. 8 aulas imperdíveis com Luiz Hans, psicólogo clínico, entre os dias 2 e 30 de março. Inscreva-se o quanto antes para aproveitar a condição especial reservada aos 100 primeiros inscritos. Inscreva-se! Boa noite a todos e todas. Meu nome é Guilherme Pérez, eu sou um dos curadores da Casa do Saber e estou aqui agora às 20h54 para fazer a mediação das respostas às perguntas que vocês enviaram ao professor Luiz Hans, que já está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Luiz, tudo bem por aí? Tudo ótimo, boa noite. Vamos começar então a nossa conversa. Vamos lá, que a gente não tem muito tempo.
mas vamos tentar responder o maior número de perguntas aqui. E, Luiz, eu queria começar com uma pergunta. A pessoa se identifica como Revista Novo Tempo, mas a pergunta é a seguinte: quando pai e mãe têm linhas de educação bem diferentes, como fazer? Pois sei que o ideal é ambos falarem a mesma língua. Eu mencionei até ontem que nós vamos ter uma parte da aula do curso posterior a esse só sobre isso, mas dando um toque, em geral, a gente tenta depois com o parceiro, né, no quarto, etc., encontrar um consenso. Se não encontrar, eu sugiro fortemente, se você tiver um parceiro, uma parceira minimamente razoável, dizer, olha, isso é tão ruim que vale a pena a gente procurar alguém da nossa confiança, algum psicólogo clínico, uma psicóloga, que nos dê orientação de parentagem, quer dizer, orientação sobre educação de filhos. Se a gente não gostar dessa pessoa, a gente procura outra, mas vamos procurar alguém que nos ajude a construir um consenso, alguém que a gente reconheça alguma autoridade. Mas se isso não for possível mesmo, e cada um tiver uma posição, tenta criar um acordo que certas regras vão ser conforme eu acho, outras conforme você acha. Porque não é possível também ter uma, digamos assim, visão radicalmente diferente e na mesma casa um ficar desqualificando o outro. Aí é melhor ir fazer terapia de casal, né? Então tem limitações, né? Às vezes a gente consegue até que, tá bom, na parte de alimentação não é bem o que eu gostaria, mas eu vou deixar você até a primazia. Na parte de, sei lá, deveres de casa, você usa mais o seu estilo. Algum tipo de acordo assim. Maravilha, Luiz. Tem aqui uma série mas elas versam principalmente sobre algumas reações aqui que aparentemente são bem comuns das crianças, que é, em algum momento em que elas se sentem contrariadas, elas fazem ou chantagem emocional ou ficam violentas, seja com os pais ou contra elas mesmas. E as pessoas perguntam o que fazer ou como lidar com esse tipo de reação mais emocionada das crianças. Eu vi dois tipos de perguntas subindo, muito pertinentes também, que é assim, na hora que a criança tem o adolescente também, não só a criança, né, uma reação muito violenta, verbalmente violenta ou fisicamente mais violenta, essa é uma das perguntas, ou várias perguntas foram nesse sentido. E a outra é quando eu não tenho tempo. Uma pessoa pergunta, se eu tenho que ir para uma festa, não tem ninguém para deixar a criança, ela não quer colocar o casaco, como é que eu faço? Tenho que sair, tenho um horário, e a criança não quer colocar o casaco, como é que nós vamos fazer? Então, vamos pegar essas duas situações, as situações de reações muito contundentes das crianças e adolescentes, e a outra em que eu não tenho tempo para fazer gestão de consequência. Então, vamos lá. Quando nós temos que diferenciar. Uma coisa, uma criança, digamos que eu esteja com algum tempo, tá? A criança faz um escândalo, grita, está lá no parquinho, não quer ir embora, etc, etc. Bem, primeira coisa que eu mencionava, quando é isto, eu posso ficar calmo e dizer, vou esperar. Porque se eu fizer isso algumas vezes, a primeira vez ela fica 40 minutos berrando, a segunda vez ela vai ficar 37 minutos e meio, na terceira vai ficar 30, na quarta ela vai ficar só 25. De maneira que se eu tiver um pouquinho de paciência, eu gastei 2, 3, 4 semanas usando gestão de consequência, eu vou economizar anos de estresse. Agora, se eu não acostumo a minha criança desde pequenininho, que eu aguento ela não querer cumprir uma ordem, mas não adianta nada para ela não tem outra saída, ela não vai me impressionar gritando. Agora, a gente chama de ganho secundário em psicologia, quando a criança começa a dar um chilique e você fica completamente transtornado e fica num bate-boca, então não aguento mais, e aí você vai e volta. Isso não vai resolver o problema. A não ser, que é o que eu falei também no começo da aula, que você use coisas que se usavam no século XIX, início do século XX, mas que não cabe mais a gente fazer hoje e que a gente viu que tem algumas desvantagens. A criança está lá no parquinho e está dando um chilique enorme, não quer sentar no banquinho, quer jogar areia, etc. Uma coisa é você conter fisicamente e dizer, eu vou esperar, mas calma. A outra coisa é você fazer como se fazia antigamente, que é criar um trauma, tornando-se mais contundente. Para uma criança pequena, uma bronca muito forte, eu não vou aqui imitar no vídeo,
mas no meu livro está bem descrito e nós vamos ver também no curso, mas qualquer coisa do tipo, chega! Né? Mas uma coisa muito forte, mais forte do que isso, e eventualmente segurando o filme a criança, intimidando mesmo, né? Fisicamente, com a intensidade da minha bronca. É claro que isto vai dar um susto se for bem executado, e a criança vai ficar com medo. Mas se você ficar fazendo isso toda hora, nos dias de hoje, você vai gerar uma resistência à bronca, ela não se pressiona mais. Como é que fazia no século XIX, no início do século XX? Além de dar uma bronca desse tipo, era uma palmada. Mas era uma coisa que já desde o comecinho era tão contundente que a criança aprendia de cara, tá bom, eu não posso fazer nada aqui. Funcionava num certo sentido, mas aquilo era congruente com a sociedade. E às vezes também, dependendo da personalidade da criança, deixava dificuldades, pessoas muito inibidas, muito travadas, etc. Então, a solução hoje, sendo bem prático aqui, tá? Seu filho está dando um chilique, cena típica, né? Me lembro de uma mãe que estava com uma criança pequena de colo, pacote de supermercado, entrando, né, no carro, tinha uma chave eletrônica, ela abriu para todo mundo entrar, a criança começa a gritar, uma criança de 4 anos, não, mãe, mas o que aconteceu? Eu queria abrir o carro. Né? Mas falou, tá bom, então aqui a chave, pode abrir. A criança, não, mas você já abriu. E começou a se jogar no chão e bater com a cabeça violentamente no chão. Né? Bom, aí nesse caso se você tiver um pouquinho de tempo, talvez ela não tenha, já vou dizer o que fazer se não tiver um pouquinho de tempo, fala, olha, eu vou esperar até a hora que você conseguir parar de chorar, você me fala melhor e a gente vai, pois em casa você pode usar a chave. A criança fica lá 30 minutos fazendo isso, depois uma hora ela cansa, como aquele exemplo que eu já dei antes, e ela entra no carro. Vamos dizer que você não tem esse tempo. Eu não posso ficar no estacionamento esperando uma criança ter um chilique desse, eu tenho que agir rápido. Não tem outro jeito. Você pode, digamos que uma criança menor, você vai fisicamente segurá-la, e ela está lá se debatendo, digamos que você tenha uma condição para fazer isso, você a coloca lá no carro, e não se impressiona com esses gritos e com chutes, etc. Você contém com muita firmeza, mas sem se alterar, para que ela vá aprendendo que não adianta, ela pode chutar, etc., que tem aqui alguém que é firme, e você vai mostrando para ela, olha, não adianta você fazer, nós temos que ir embora agora, vamos para casa. Né? Isso, repetindo-se várias vezes, a criança se acalma. Vamos dizer que isso não deu certo, que a criança é maior, você não tem força para fazer isso. Ou você entrou com ela no carro e ela tira o cinto de segurança. Você coloca, ela tira. Portanto, não adianta fazer gestão de consequência, não adianta segurar. Nesse momento, você vai ter que realmente impor. Ela tem que pôr o cinto de segurança, senão vai ter um acidente. Ou ela é maior e você não consegue colocá-la no carro. Nesse momento, você vai ter que entrar com uma bronca muito contundente, uma certa condição física, que não precisa ser de bater, mas condição física, e se não tiver, um castigo muito contundente. Como isso é uma estratégia, uma ferramenta que tem uma maneira bem específica de fazer, isso eu não vou poder explicar aqui agora. Quem não quiser fazer o curso depois, vale a pena comprar o livro A Arte Dar Limites, que lá tem capítulos e capítulos sobre broncas realmente fortes e castigos realmente fortes para situações com adolescentes e crianças que estão fora de controle e situações de emergência. Não é que você vai ficar lá esperando, conversando, que não dá. Existem situações de emergência e aí tem que ter um adulto que diz, agora chega. Né? Só que eu não tenho como mostrar isso aqui agora, mas eu não vou me furtar. No livro está super detalhado isso. E a gente tem que ter essa coragem, sim, às situações. O que não pode é achar que toda vez que eu estou nervoso e perco minha paciência, que eu devo usar isso. Aí a casa vai ser uma casa enlouquecida. Esse tem um momento muito específico para ser usado. Obrigado, Luiz. Eu queria trazer aqui a pergunta da Eliane, que eu achei bem interessante, que ela levanta a questão: e quando é um bebê de 1 ano e meio? Não é possível ter um diálogo, pois ele não sabe falar. No entanto, acredito que é um momento importante para colocar limites. Sim, isso. Criança com 1 ano e meio, até 4 anos, é muito difícil dialogar. Quase não tem diálogo. Mesmo que você pense que você está dialogando com uma criança de 2 anos e meio, ele entendeu, ele está ouvindo a música do que você está falando. Quando você diz, olha, você vai machucar o seu amiguinho, né? Você tem que emprestar o brinquedo, porque ele também quer brincar. Ele não está entendendo nada. Ele pode pegar uma coisa que é alguma ordem que você está dando,
mas ele não tem como exigir demais dele, né? E com 1 ano e meio também não. Então, vamos imaginar a criança com 1 ano e meio que está jogando comida no chão e não pode, né? Vai ser muito parecido com o que eu já expliquei. Uma possibilidade, você está calmo, você tem tempo, segurar a mãozinha dela e falar, não pode jogar comida, né? Aí ela continua jogando. Bom, antes de eu até falar dessa repressãozinha pequena com a criança de 1 ano e meio, uma possibilidade, naturalmente, é você ver que ela está jogando a comida no chão, você só diz que não pode, se ela continuar, você fala, olha, então agora a gente não come, ela não entende nada, tá? Mas não faz mal, a gente não come, comida no chão não, tira, então você vai brincar. Na hora que ela estiver com fome, sobe, agora você pode comer. Ela começa a jogar de novo, duvido que ela vá fazer isso, porque ela está com fome, mas começa a jogar de novo a comida fora, agora não pode comer. Vai para o chão, sem briga, sem nada. Ela, alguma hora, vai estar com fome, vai comer, mas ela vai descobrir intuitivamente que toda vez que ela joga aquilo para fora, é como você faz quase com animaizinhos. Uma outra possibilidade é assim, você não tem tempo, você está ficando tenso e realmente precisa resolver esse assunto, é você entrar com um método chamado não crescente. Você começa, não, você segura a mãozinha, ela percebe, animais percebem isso, crianças percebem, você vai ficando mais irritado, mas bem cirúrgico, não faz um discurso para a criança, eu sou sua mãe, eu cuido tanto de você, eu fiquei cozinhando com tanto amor essa comida, não é isso. Assim, não pode, a criança entende comandos curtos e vai ficando mais intenso, e segura a mãozinha dela, não pode. Para ela isso é desagradável. Às vezes ela no começo não percebe, dá uma risada, acha que é uma brincadeira, joga mais um pouco, olha, ela não sabe se ela chora, se ela joga de novo, você vai intensificando. Se ficar muito repetitivo isso, você abruptamente pega aquela criança, com cuidado, mas abrupto, né? E diz, chega! Né? E dá um susto, tira aquela criança daquele banquinho, coloca, né? Não vai jogar, você vai pousar assim com uma certa velocidade, mas sem machucar, pelo amor de Deus, no solo, falar, agora não come, fica aqui, né? E você eventualmente limpa lá as coisas, etc. Essa pode ser que ela chore um pouco e você fala, não pode, né? Muito provavelmente, fazendo isso 1 ou 2 vezes, ou 3, ela vai começar a entender que não pode jogar comida no chão. E tem alguns outros métodos. Eu quero dizer, a aula de hoje, embora eu tenha falado muito sobre diálogo, sobre calma, sobre gestão de consequências, que deve ser 98% da sua casa. Você vai descobrir, se você for realmente a fundo, que dá para fazer isso. Agora, isso não quer dizer que não haja uma série de situações que exigem uma intervenção mais contundente, né? Não é para ser um pai ou uma mãe banana, não é isso. Mas é que a gente, às vezes, começa, cada vez que a gente está nervoso, a gente se autoriza a ter comportamentos que são exagerados, injustos e que só vão deixando a casa tensa. Tá? Obrigado, Luiz. Tem uma outra questão que eu queria levantar aqui, que foi a Sheila que trouxe, que ela pergunta, gestão de consequências é ferramenta para professores? E eu estava pensando aqui, o professor ele não tem essa autoridade toda que o pai tem, né? O pai e a mãe têm, ao menos para a criança pequena. Né? Adolescente também, viu? Mas é uma ferramenta para professores também? O método de aplicação é o mesmo? Como é que funciona? Os professores experientes, primeiro eles costumam ter um carisma, mas eles usam sim a gestão de consequências com algum castigo. A gestão de consequências, eles falam claramente, se você não entregar essa tarefa, você vai ter que fazer uma substitutiva, uma tarefa adicional, que vai ser mais exigente. Ou você faltou na prova, a prova substitutiva vai ser em outro horário, um horário que nem sempre é mais adequado, e eventualmente vai ter mais perguntas, né? Se você faz barulho aqui, você sai da sala, vai perder a aula. Então, a gestão de consequência, e não é bem um castigo, fala com calma, né? Quem faz barulho e atrapalha com conversa não me permite dar aula. Então, se você não se comporta de acordo, você fica lá fora. Eles usam muito isso, já naturalmente. E o castigo mesmo, a punição, o grito, etc., cada vez menos eles usam, porque na escola é um outro ambiente nem precisa disso. Legal, Luiz. Tem uma... Deixa eu recuperar a pergunta aqui.
foi a Eliane que trouxe, e tem um complemento a ela que eu perdi o nome da pessoa, eu vi no chat. Mas a Eliane pergunta, como saber qual é o início do desrespeito? E o complemento dessa pergunta que eu tinha visto no chat foi como recuperar o respeito se eventualmente sentir que ele foi perdido. Então, uma das perguntas que eu também vi subindo lá no chat era se uma criança pequena, de 2 anos, que grita comigo, está sendo desrespeitosa, né? E como perceber o que é um desrespeito? Veja, uma criança de 2 anos, ela pode estar cansada, e aí ela grita. Ela pode gritar porque ela, frustrada, grita. Isso lá na frente vai ser um desrespeito, vai se transformar em desrespeito. Por enquanto, é uma reação, digamos assim, é um efeito da frustração, mas vai, se isso se cronificar, se tornar um respeito. Como crianças até 4 anos, né, tem pouco diálogo, se eu achar que essa criança de 2 anos não está muito cansada, mas está simplesmente começando a ficar mimada, né, aí a gestão de consequências funciona. Eu vou... Né? Se eu percebo que ela grita na hora que eu falo vamos tomar banho ou coisa assim, ou ela é pequena ainda, eu levo para o banho ela gritando, se debatendo, eu falo, olha, eu sei que você não quer, mas tem que tomar banho, tá? Agora é hora de tomar banho. E dou o banho nela. Às vezes, o que também eu posso fazer, que é razoável, dar para a criança uma opção. A gente vai para o banho, você quer ir para o banho no meu colo ou você quer ir no banho pulando que nem um canguru comigo? Quer dizer, quando você dá para uma criança, talvez uma previsibilidade, você não chega e fala, pronto, agora tomar banho no meio de uma brincadeira, quando você organiza a casa, dá uma previsibilidade, dá algumas opções dentro da faixa etária dela, às vezes ela não tem tanto chilique, mas se tiver, você faz uma espécie de contenção, você acolhe, contém, mas executa. Depois de 3, 4, 5 vezes ela vendo que grita, mas o banho é dado do mesmo jeito, a tendência é que ela grite menos, ainda mais se você não ficar nervoso, ela vai diminuindo. Se isso for inadministrável, porque ela consegue te machucar, ela puxa seu cabelo de um jeito que te machuca, enfim, você não consegue dar o banho nela, você vai ter que, aí sim, dar o limite contundente, que eventualmente uma repreensão, uma bronca bastante assustadora, que, como eu disse, eu não tenho como demonstrar exatamente aqui, mas tem uma estratégia para fazer isso e que funciona, mas não abusem disso. A outra pergunta era como recuperar o respeito, né? Exato. Então, e a diferença que tinha entre chilique e falta de respeito, uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente diferencia o que é a frustração e o que são frases, olhares que desafiam a sua autoridade e questionam, quando te ofendem, quando questionam a sua autoridade para poder dar uma ordem, a sua legitimidade. Aí é diferente, é um desafio a essa hierarquia, que é outra coisa do que ficar, minha vida é uma droga, eu odeio tomar banho. Isso não é um desrespeito no sentido de dificultar a relação de hierarquia. Isso é uma outra história, que é como um chilique que você vai conduzir daquele outro modo que eu descrevi. Por fim, um adolescente, por exemplo, ou um pré-adolescente, ou uma criança de 9 anos que já instalou, digamos assim, uma não obediência, um desrespeito, como resgatar isso? Isso tomaria um certo tempo, mas assim, muito, muito rapidamente, né? Você vai escolher um momento bem calmo, não naquele momento, deixa aquilo passar, explicar para ela, olha, foi culpa minha, eu percebi que você às vezes fica bravo ou chateado e deixei você fazer isso, porque eu fiquei pensando, puxa, deve ser difícil para você tomar banho, ou deve ser difícil para você, sei lá, comer verduras, mas agora eu vi que não é só que você fica bravo, você está começando a me ofender. E você explica o que é para a criança ofender, desrespeitar, falando, então, nesse momento calmo, a gente está conversando, estou te explicando o que é, nós vamos fazer alguns combinados. Se você, numa hora difícil, vier me ofender, eu não vou permitir. E aí, já vou te avisando agora o que vai acontecer, né? E aí você avisa as consequências, eventualmente um castigo, se for ter, ou enfim, o que vai acontecer. Portanto, mesmo um adolescente ou um jovem adulto, você pode resgatar isso, tá bom?
Maravilha, Luiz. Aqui é uma última pergunta, antes de eu dar um recado final também para todo mundo que está com a gente até agora. A Maria Tereza diz o seguinte: a gestão de consequência é marcada pela exigência de que mãe e pai dediquem tempo e atenção para fazer valer o significado dessa gestão. O senhor não acha que essa dedicação é fundamental? Então, veja, se você trabalha o dia todo e tem só uma meia horinha de manhã e 15 minutos ao final de tarde, coisa assim, não adianta querer uma coisa impossível. Ou você tenta preparar a pessoa que está com seu filho, sei lá, sua sogra, seu sogro, um funcionário, para fazer isso razoavelmente bem. Isso também, tanto no livro como no curso, a gente fala de como instruir pessoas que estão cuidando do seu filho a seguir algumas regras. Funcionários, por exemplo, é uma coisa muito legal a gente conseguir esse alinhamento, mas se você trabalha muito e não tem tempo, no fim de semana seria importante ter algum tempo, né? E sim, se puder, durante a semana, um de vocês chegar mais cedo ou sair mais tarde, se organizar, é um investimento que vale muito. Com isso, eu não quero dizer que não haja muitas famílias, há muitos caminhos para a vida, né? Em que o pai e a mãe trabalham, saem de madrugada de casa para ir na feira, sustentar a família, dão um duro danado, mas muitas vezes as crianças elas sentem nessas casas que está todo mundo lutando pela vida, para a sobrevivência e dando o melhor de si. E muitas vezes nesses ambientes elas acabam sendo mais respeitosas, elas sabem que a comida não é para ficar fazendo luxo, e o que tem é para comer, elas percebem que ali o clima é outro, elas em geral não são tão mimadas. E esses pais, embora possam ser muito amorosos, até por terem pouco tempo, eles usam mais o método antigo, eles são mais menos o diálogo e mais rapidamente contundentes. Então, o que eu dizia, depende do ecossistema, mas numa família de classe média, né, ou classe alta, sem dúvida nenhuma, podendo ter mais tempo e se revezando, é muito, muito importante ter esse tempo. É ótimo. Maravilha, Luiz. Antes da gente encerrar, eu queria só dar um recado. A gente recebeu um pedido aqui que a gente vai atender, que assim que para todos vocês, todos e todas vocês que ficaram com a gente até agora, assim que acabar a aula de hoje, a Casa do Saber vai dar para os 20 primeiros inscritos no curso, no próximo curso com o professor Luiz Hans. O link para inscrição está na descrição do vídeo aqui embaixo. Assim que acabar a aula, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem vão receber um exemplar do livro do professor autografado, A Arte de Dar Limites. Então, está valendo. A partir do momento que acabar essa aula, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem vão receber um exemplar autografado do livro. Então, Luiz, a gente chegou ao final do terceiro encontro. Amanhã a gente tem nosso último encontro gratuito aqui. E eu queria te agradecer de novo por mais essa aula, por mais essa atenção e generosidade com as perguntas de todo mundo. Agradecer também toda a equipe da Casa do Saber que tornou esse curso possível e que todo dia está trabalhando para fazer esses encontros acontecerem. E queria deixar um espacinho para você se despedir também. Queria agradecer a todos pelo comparecimento hoje e dizer que amanhã nós vamos ter uma oportunidade de ver a aplicação de tudo isso que a gente veio conversando num item que é muito interessante, que é desenvolver algumas competências fundamentais de vida. Nós vamos ver na prática, com crianças menores e maiores, como os pais podem, na verdade, ir muito além daquilo que é só o ponto de partida, que é limite, diálogo, e fazer aquilo que é verdadeiramente a essência da educação, que é preparar filhos para a vida, promovendo o desenvolvimento das 6 competências de vida. A gente vai pegar 2 delas e vai olhar isso mais a fundo. Então, acho que é uma aula interessante e de muito uso prático depois para as pessoas, eu espero. Com certeza, Luiz. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e todas que assistiram essa aula e até amanhã para o nosso último encontro. Até amanhã.